Estamos ao vivo na terceira temporada do podcast Propósito. Estamos abrindo hoje com chave de ouro. Estou muito feliz em receber uma das minhas mentoradas. Quando a gente decidiu criar esse podcast, que já faz tempo, hein, Mac? Já faz 1 ano e meio a gente já começou. Estamos hoje no 31º episódio. Lá atrás a gente não sabia como que ia acontecer, para onde que a gente ia. E hoje a gente está aqui na terceira temporada. A gente criou para entrevistar mentorados, mentores e influenciadores, empresários da região que possam trazer conteúdo. Um conteúdo focado em propósito, focado em família, em fé, em transformação, em crescimento. Esses são nossos valores, né, que a gente trabalha aqui dentro desse podcast que se chama Propósito, que é o nome da empresa que eu criei há 8 anos atrás. Hoje estou trazendo uma pessoa muito especial, dedicada, que passou por desafios. A gente está falando agora sobre MVP. Então, a Vanice Jacoboski, que é especialista, vou até ler para não me perder aqui, ó, especialista em gestão financeira estratégica, com foco em empresários. Então, quando tu te conecta com ela, tuas finanças se reorganizam e você tem liberdade para prosperar mais rápido. Mais ou menos isso. Muito bom. Muito mais do que isso, né? A gente transforma vidas, que não é sobre dinheiro. É sobre dinheiro, mas não somente sobre dinheiro. É sobre propósito de vida. Acho que a grande prosperidade que a gente pode trazer, o quanto a gente pode olhar e desejar dinheiro, é que ele precisa ser embasado em um propósito, ele precisa vir da nossa essência, ele precisa ter um sentido de ser, ou senão o dinheiro ele se torna algo que não perpetua. Sim. Então, é entender essa essência antes de pensar no resultado. Uau, já chegamos entregando conteúdo e eu nem disse seja bem-vinda, eu acho. Desculpa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A casa é sua, esse ambiente é nosso, nossas trocas, né? Nosso lugar de segurança. Apesar de vai para o mundo inteiro, mas esse é o nosso ambiente de troca. Então seja muito bem-vinda. E eu já quero começar te perguntando o seguinte. Eu costumo dizer uma frase para os meus alunos e eu queria que tu comentasse algo sobre ela, pode ser? Claro. Eu gosto de uma frase que fala assim, ó. Dinheiro tá longe de ser o mais importante, mas tá longe de não ser importante. Comenta isso para nós. Sabe o que me conectou a ti? É justamente esse olhar. De a gente não olhar para o dinheiro acima de qualquer coisa. Existem pessoas, existem histórias, existem sonhos. Assim como nós gostamos de ser acolhidos, bem tratados, as pessoas também gostam. Só que quando a gente traz organização financeira, a gente traz estratégia, a gente traz um olhar diferente, aí o dinheiro começa a fluir. Então, não é sobre dinheiro, mas também sobre ele. E tem uma frase que eu tenho gostado bastante, que é: tira o cifrão do olho e coloca no bolso. Ou seja, Uau. Para de olhar para as pessoas como se elas fossem um cifrão. Elas são pessoas com sentimentos, com sonhos. E tu tem a chave, por meio do teu conhecimento, da tua experiência, daquele propósito de vida que Deus te deu, para ajudar elas a alcançar isso. E é o que tu entrega também, Eduardo. Sim. Tu consegue fazer isso aflorar nas pessoas. E automaticamente surge o resultado financeiro. Que bom que a gente desconectou por isso. Da onde que eu tirei essa teoria ou essa frase? Foi assistindo o Madagascar, né? Às vezes eu falo isso. Quando eu comecei a assistir aquele desenho, o filme lá do Madagascar, e eu vi o leão, né? Com fome, brincando com a zebra. Só que chegou uma hora que ele ficou com tanta fome que ele que ficava meio olho anuviado. E ao invés de olhar pra zebra, ele olhava como se fosse um bifão daqueles que o desenho faz. E eu falei, cara, às vezes as pessoas olham pro ser humano do lado, né? Que agora ficou tão comum a gente chamar de lead. Na verdade é um outro ser humano que tá ali do lado. E a gente olha como se fosse um bife. E eu vou vender e eu vou empurrar uma... Não vamos. Ontem a gente teve uma reunião de vendas, a gente tá aumentando nosso time de vendas, graças a Deus. Porque a gente precisa sair da operação, né? Né? A gente tem que sair da operação para o negócio escalar. Então, contratando mais um vendedor. Então, a equipe está aumentando. Acho que está indo para a 8ª pessoa. Acho que é o 8º contrato já, nosso. E eu falei para ele, cara, a gente vai ter um próximo evento e a gente precisa que tu entre para vender. E o entre para vender é vender com propósito.
Vender com propósito. Tu não vai abordar nenhuma pessoa que tá no evento para empurrar um produto, para empurrar uma mentoria. Então, primeiro indicador de que a gente não vai continuar junto é se eu perceber de que tu quis empurrar alguma coisa para alguém. Para bater meta. E não é assim. Não. Existe um outro ser humano que tá precisando do teu conhecimento que tu já passou, tu resolveu na tua vida, né? A Vanessa resolveu na vida dela e resolveu na vida de outros empresários e agora tem um outro empresário lá pronto para receber esse teu auxílio. É isso? Exatamente, quando tu olha pra pessoa e tu tem um propósito claro de vida, tu vai buscar primeiro ajudar ela. Que foi o que tu fez comigo também lá no começo. Tu olhou, tu enxergou algo, tu viu cara de Pix em mim em algum momento. Eu vi, não Você vi. ainda não estava pronta pro Vi Pix, cara ele de falou, Pix. tem potencial, então eu vou ajudar ela. E você me ajudou, e eu consegui me organizar, né? E cheguei até aqui, tô trazendo resultado, tô trazendo case pra ti. Mas principalmente, o que tu plantou em mim se tornou uma semente que tá semeando em outros jardins. Essa é a corrente do bem. Exatamente. É sobre você não pensar só em dinheiro. E é como você falou, uma das coisas que eu percebi nesses últimos meses, e aí é como se eu resumisse 40 anos de vida em 8 meses, mais ou menos, que tudo mudou e ficou diferente, é como se eu tivesse nascido novamente. Tu não errou ali os 40 anos de vida? Não. Não, tá. É que mamãe caprichou. Ela me fez com carinha de princesa e nojenta, que eu adoro. Já me fez com cara de rica. Só não me deu a conta bancária na época, mas eu tô atrás dela agora e tá Isso, funcionando. tá fazendo. O que eu percebi? Venda é estratégia? É. Você tem que ter intencional? Tem. Mas a venda ela é resultado de uma coisa que as pessoas não querem mais fazer. Que é conversar. Isso, se relacionar de verdade. Que é olhar no olho, que é escutar a pessoa, entender qual é o problema dela. E assim, qualquer pessoa tem a condição de ajudar outra. Porque é uma palavra, é um abraço, é conhecimento. E aí, quando a gente traz para o mundo dos negócios, você estudou, você se preparou, você tem condições plenas de ajudar a outra pessoa a mudar a jornada dela, desde que ela esteja disposta a isso. Porque também não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Exato, não dá. Mas a venda acontece basicamente quando tu te conecta genuinamente com a pessoa. E aí tu não tá olhando pro Pix que ela vai te fazer nesse momento. Tu tá olhando pro problema dela e resolvendo a dor dela. Ou dando o caminho para ela resolver, porque não se dá o peixe, né? Se ensina a pescar. Exato. E uma relação de adulto existe isso. Entender as ordens da ajuda. Até onde que eu te ajudo, mesmo pagando. O não pagando existe um limite e o pagando também existe um limite. Existe um momento filantrópico, existe um momento que eu tiro a força da pessoa se eu ajudar demais. Exatamente. É por isso que cada um tem a sua cruz ou a sua mochila para carregar. Né? Eu subi a montanha, né? Subi nos legendários, que a gente trouxe pro podcast, não sei se dá para enquadrar aí, Mac. Né? Tá aqui atrás. Eu trouxe ali o meu número, né? 129.425. Meu Deus, né? Tá tudo bem. 130 mil, já deve estar em 140. E fala-se muito sobre isso. Cada um carrega a sua mochila. Sabe? A sua mochila. E aí tem gente que vai despreparado e leva a mochila muito pesada. E na vida é isso. Às vezes tu tá carregando uma coisa muito pesada. Por quê? Tá carregando algo que não é teu. Aí fica pesado. Então as ordens da ajuda é entender qual que é o teu peso que tu carrega, qual que é o peso do outro que tu carrega. A gente não combinou falar nada disso, mas que bom que tá indo por esse caminho também. Vamos deixar fluir. Porque a gente entrou no caminho de vendas, no caminho, né? Porque vendas tá em tudo. A gente não combinou nada de roteiro que a gente ia falar de vendas, né? Mas vendas tá em tudo. Tá em tudo. Exatamente. E aí, assim, não adianta você ter a expectativa que você vai organizar suas finanças, que tu vai planejar a tua vida, que tu não vai ter que vender. Pode parar. Vai ter que vender. Você vai ter que vender. Você vai ter que se acostumar a isso. Vai fazer parte da tua rotina. Mas você não precisa ser o tubarão. Você pode ser uma pessoa com propósito que prospera por ajudar os outros, porque o dinheiro vira consequência disso. Organiza as finanças, planeja, fecha todos os ralos, ajusta os processos, traz pessoas com valores, porque a parte técnica tu ensina, e venda com propósito.
Venda Isso. com real objetivo de transformar a vida das pessoas. Realmente a gente não combinou de trazer nada disso, mas quando eu volto para minha história, é isso que aconteceu para que eu trouxesse os resultados que eu tenho e que eu conseguisse trazer a transformação que eu levo e que tu também. E quando a gente estava conversando aqui, me remeteu a uma reunião que eu tive ontem, tá? De meio-dia com um cliente. As pessoas têm muito medo. E eu acho o medo super saudável, desde que ele não seja maior do que a coragem de dar o passo. Quando eu entrei lá na tua mentoria, que é uma mentoria high ticket, eu não tinha caixa para aquilo. E eu trabalho com educação e planejamento financeiro em tese, eu não poderia fazer aquilo. Mas aí existem questões que são maiores que isso. 1, tu entender que tu é bom no que tu faz. 2, estar disposto a fazer tudo que o teu mentor te orientar. Na prática, vai para cima. Em faturamento, na ocasião, em 10 dias, eu paguei tua mentoria? Não paguei? Sim. Em faturamento. E aí é um ponto importante. Não confundir faturamento com Minha próxima lucro, pergunta já é essa aí. Eu já vou entrar nessa aí. E com recebimento. Mas vamos lá. O que esse cliente trouxe para mim? Eu tô com medo de não conseguir te pagar. E olha que legal. Aquilo que eu vivi lá atrás, eu trouxe para ele. Eu falei, sabe o que aconteceu comigo lá atrás? Aí eu contei essa história para ele. E falei para ele assim, ó. Eu posso te ajudar? Posso. Só que se eu te colocar numa zona de conforto grande nesse momento, porque tu quer o conforto de X que tu quer me pagar por mês, que tu se sente tranquilo. Só que se eu te der esse X, eu te saboto. Porque na zona de conforto, tu não vai fazer o que tu tem que fazer. Eu preciso te colocar na zona de desconforto. Aliás, tu já tá vivendo a zona do desconforto, porque não tá legal o teu cenário, né? Exato. Então, a gente tem que trazer muito essa questão de consciência, de elevar o nível de consciência da pessoa, porque às vezes a pessoa tá vivendo o caos e ela nem percebeu que ela tá dentro do caos, porque o caos para ela se tornou natural. Isso. Se acostumou com o caos, né? Infelizmente, Exatamente. se amorteceu, adormeceu. Exatamente. A vida é assim, eu tenho que trabalhar duro, o resultado vem se eu fizer algo errado. E a gente tem essa obrigação de mostrar para as pessoas que não é dessa forma. Muito bom, muito bom. A gente tá aqui gravando e eu tô aqui com um copo que parece de uísque, né, Mac? Parece de uísque, mas não é, né? Tá um restinho aqui de Red Bull. Né? A semana tá puxada, faltou um pouquinho de gás, eu falei, então vamos ver se pega um pouquinho de asas aqui pra nós. Só pra deixar claro que hoje é terça-feira, essa semana puxada é Puxada começou ontem, tá? Mas semana passada teve imersão Imperium, né? Então a gente veio de uma pegada e mês que vem já tem outra imersão propósito, né? Que a gente tá de novo aí de volta, né? Teve a 4ª edição da imersão Imperium agora e teremos a 4ª edição do propósito, né? Agora 23 de agosto. Você também tem eventos em agosto de 2025, né? Tem. Conta pra nós. Tem um cronograma já, mas a gente vai rodar agora no dia 30 de agosto um MVP. E aí vamos lá. Qual que é a grande questão? Se conectar com pessoas faz com que você fature mais, e se você organizar suas finanças, se você calcular direitinho seu ponto de equilíbrio, sua margem de lucro, você vai lucrar mais. Tá? Faturar mais não significa lucrar mais, tá? Então aí vem o olhar mais estratégico financeiro. Com base nisso, a gente, em janeiro de 2025, estruturou e começou a rodar um grupo de network de empresários e empreendedores que estão alinhados para a mesma direção, que é crescer em conjunto, lucrar, faturar e transformar a vida das pessoas. Fluiu naturalmente, porque vem de um propósito. Quando eu falo dentro do meu método sobre estratégia, todo mundo pensa que é o planejamento estratégico. Tá, a gente faz isso, sim, é importante, é legal, mas a estratégia está em você olhar para a tua essência, saber o que faz sentido para você e reverberar isso, trazer isso para os teus negócios. Então, ao montar o grupo de network, ele foi crescendo. As pessoas foram entendendo o propósito. E qual que é o networking raiz? É você se conectar, conhecer, confiar, indicar. Ou seja, negócios viram consequências de confiança, de entrega. É bíblico também. Dar para receber. Então, você doa. E agora, no 30 de agosto, a gente vai fazer o MVP, um evento grande, com previsão de até 500 pessoas. Uau! Uau! Empresários e empreendedores que estão alinhados com o mesmo propósito. Eu estarei lá. Palestrando, entregando teu propósito. Obrigada por isso, inclusive, tá? Esse mês tá lotado, né? Temos o evento do Freitas, né? Da Bruna, no dia 16 de agosto. 23. Dia 23 o meu. Dia
30 o meu. o teu, e assim a gente vai. Até porque eu sempre conto pro grupo onde eu participo, que alguém contou pra mim e eu replico, e é tudo isso. É o seguinte, esse networking, essas conexões, ela ganha força no presencial, né? A gente teve uma entrada forçada no digital em 2020 por causa da pandemia. E aí, quando 2022 ali, todo mundo começou a voltar pro presencial. Aí 2023 parece que deu uma saturada. E aí, em 2024 e 2025, parece que se reorganizou de novo os eventos. Tipo, quem gosta voltou aí, quem não gosta mais já parou também. E tá tudo bem, a gente tem que entender isso. Mas, né, se você tá escutando a gente aqui e você é bom em algum conteúdo, se você já montava o seu evento presencial, faça o seu evento, seu MVP, então testa do jeito que dá, né? É o mínimo viável para acontecer aquele produto, tá? Mas mais ou menos é isso. Na época eu falava muito sobre feito é melhor do que perfeito, que vem de um MVP, que é tu entregar o máximo, melhor que tu pode com as condições que tu tem hoje, de maneira rápida, para fazer acontecer. Sabe o que é legal isso, Edu? Pô, eu tô tentando entrar na pauta até agora, não consegui, mas que bom, né? Acho que a gente tá indo mais ou menos. Tenham paciência com a gente, vai dar certo, tá? Confia. MVP, mínimo produto viável, certo? Certo. Eu sei fazer evento? Não. Então, procurei ajuda, certo? Exato. Então, hoje a gente tem o teu apoio nos eventos. Tem o Freitas também, que é um especialista em eventos. Qual é a expectativa do nosso Empreenda e Connect Day? Um MVP com lucro? Aí vem o quê? Você trazer expertise de outros profissionais que são referência para você, que você confia, mas trazer aquilo que eu aplico, que me levou para o resultado que eu tenho também, que é organizar e planejar financeiramente, estrategicamente cada movimento, e aí você pode quebrar padrões, inclusive, porque geralmente o MVP ele não tem lucro, muito pelo contrário, ele exige investimento de quem faz. Então, assim, tudo flui quando você segue o processo à risca. Mas a seguir à risca não é congelar. É você entender que de vez em quando você vai ter que ser flexível, receber informações externas, mudar o que você estava pensando, recalcular a rota. Então, esse MVP, ele está muito positivo. Provavelmente ele já viabiliza um próximo evento onde a gente vai fomentar mais negócios entre pessoas. Tu vai pegar mais tempo de palco, tu vai pegar mais tempo de organização, tu vai pegar o timing de como as coisas acontecem dentro de evento como a dona do negócio. Tu vai aumentar a tua autoridade, as pessoas acompanhando o dia inteiro a cobertura do evento. As pessoas vão começar a te enxergar como autoridade. Uau, olha lá, olha como ela é boa naquilo que ela faz. Tudo isso é empilhando um resultado. Que pode ser que financeiramente no primeiro não dê o lucro. Né? No MVP, se tu empatar, tá tudo bem. Tudo bem. Exato. Então eu demorei anos até ter bons lucros em eventos. Né? E agora a gente está de novo redesenhando esse funil de eventos, porque a gente quer testar outros com investimentos maiores e outros com investimentos menores, para ver onde é que está a melhor margem do lucro. Mas olha que legal isso que você está trazendo. Eu demorei anos para conseguir fazer um evento com lucro. Hoje tu tem mentorados que tu guia, que tu orienta, que conseguem no primeiro evento ter esse lucro. Resultado. Então, é sobre você ter as pessoas certas no teu caminho para encurtar o teu processo. Exato. Se eu fosse fazer sozinho, ia seguir, com sorte, mais ou menos o mesmo caminho que o Edu teve e uma jornada de quanto? 10, 12, 15 anos. Exato. Então, fazendo eventos, né, eu já palestro há 12, 13 anos que eu palestro, no meu CNPJ há 8 anos, no meu CNPJ. Então, é uma bagagem boa, né? É uma bagagem boa. Então, faça seu evento, né? Mostre, nem que seja para 5 pessoas. Já palestrei para 4 pessoas. Já palestrei para 400 pessoas e já palestrei para 4.000 pessoas. E eu não sei dizer qual que foi o mais importante, tá? Não sei dizer, porque todos foram importantes. Eu palestrar para 4, palestrar para 400 e palestrar para 4.000 pessoas. Todos têm a sua importância. Nesse final de semana agora eu tava com mais um aluno, ela fez o primeiro evento dela e no evento ela já faturou, se eu não me engano, R$80 mil. Uau. O resultado. Essa semana a gente tem uma estratégia pós semana de evento, ela deve chegar a R$140 mil
num evento de um dia, onde a gente montou a estratégia, teve lá com ela e conduziu, né? Então, por isso que é importante, sim, a gente sentar na mão de mentores como um dia, né? Eu demorei anos, né, para entender que eu precisava sentar com um para que ele falasse, não, agora muda o pitch, muda o formato, muda o tempo, muda a abordagem. Aí eu falei, então tá bom, agora eu aprendi, né? Aprendi. E faz 3 meses que eu tô sem mentor oficial, né? Que eu tô pagando. No caso, não pagando, né? Que eu tô sem mentor. E a minha produtividade, fora esse mês, teve evento, né? Foi bem alto o faturamento, mas outros 2 meses foi baixo. Abaixo da média que eu vinha fazendo enquanto estava sendo mentorado. O que eu já marquei? Eu marquei uma reunião essa semana com o meu antigo mentor para desenhar uma estratégia até eu contratar uma outra mentoria que eu tô olhando. Então, voltei no meu mentor antigo. Possivelmente, eu faria o 3º contrato com ele. Talvez um pouco menor, porque eu preciso fazer alguns ajustes. Mas não adianta. Se a gente não tiver com alguém ali conduzindo, a coisa não vai igual. É viciante, né? Você não consegue mais caminhar sozinho. Porque a gente carrega como empresário e empreendedor, porque além de mentores, a gente também é empresário, a gente é empreendedor. A gente tem as mesmas dores que vocês que estão aí do outro lado, tá? Não se iludam, Exato, tá? porque aqui tá tudo bonitinho, né? A luz certa, a roupinha que eu programei, Exatamente. tomando um cafezinho quente ou um Red Bull. Aí aqui é fácil de falar. Mas quando a gente tá lá, 5 da manhã, resolvendo problema, meia-noite, arrumando negócio de evento, mentoria, estratégia, e contratando a mentoria que às vezes tu não tem nem o dinheiro para pagar, porque lá atrás eu fiz isso. A primeira que eu contratei high ticket, né, um valor lá maior, não lembro. As 2 primeiras high ticket que eu comprei foi 40 mil e 60 mil. Então, quando eu comprei essas mentorias, falei, cara, que loucura eu contratar isso aqui. Aí hoje eu penso que loucura seria não ter contratado. Ai, como os ombros ficam mais leves quando a gente tem esse apoio, né? Sim. E um ponto importante agora, trazendo uma visão financeira. Não existe retorno alto com baixo investimento. Se você quer ter ótimo. retorno financeiro, retorno de vida em vista alto, eu tenho 1,5 milhão de faturamento. Eu investi em torno de 130, 150 mil em mentorias nesse período. É 10%? É pouco, 10%, tá? Exato. A prestação de serviço me dá uma margem de lucro aí de uns 85, 90, mais o investimento aí nas mentorias. Tá ótimo, né, gente? Tá ótimo. Mas assim, ó, entenda. Se você quer ter retorno alto, você precisa investir dinheiro, tempo, energia. Uau. Essa chamada aqui que tu deu agora foi poderosa, tá? Porque até esqueci que em algum momento lá atrás eu queria ter um resultado alto, mas eu comprava mentorias de R$1.000, 2.000. Aí eu queria ter um resultado de 50. Não consegui, né? O investimento ajuda, dá aquela basezinha, te faz tu subir metade de um degrau. Isso. E aí o que você tem que ter? Organizar e planejar para usar essa metade do degrau que tu subiu para alavancar mais de 2. Não dá para chegar no que tu quer? Faz o melhor que tu pode com o que tu tem. Perfeito. Mas mira lá em cima. Eu mirei no Edu. Eu cheguei. Como que eu viabilizei? Foi com a mentoria de 1.000, 2.000, que era o que eu podia. Isso. Mas nunca pare. Isso. Muito bom. Deixa eu te fazer uma das perguntas que a gente programou, porque eu não sei nem se a gente vai conseguir manter aquilo lá, né? Mas uma delas eu queria entender qual é o erro mais comum que o empreendedor, né? Porque a gente já viu que tem várias coisas boas e ruins que a gente comete no meio do caminho. A gente já falou sobre MVP e aí o poder que ele tem. E aí várias vezes a gente falou de lucro, a gente falou sobre faturamento, e eu queria saber se tem a ver com isso ou não, né? Se isso está ligado a um dos principais erros ou não dos empreendedores. O básico, que eu mais encontro nos meus mentorados, é misturar as finanças pessoais com a do negócio. O principal assaltante do caixa da empresa é o próprio dono. Não planejou, surgiu uma situação, vai lá e tira da empresa. Então, isso aí é fundamental, assim. Outro ponto, e que a gente comentou aqui, é confundir faturamento com lucro. Faturamento é uma coisa, lucro é bem diferente. Recebimento em conta é outro. Lucro é outro, bem diferente. Então, tu precisa conhecer esses conceitos. Então, são 3 principais. A gente sabe que tem muito mais, né? Por tudo que a gente estudou. Mas se a gente fosse resumir para quem está escutando a gente precisa olhar pelo menos para 3 pontos. Faturamento, lucro e o caixa. E o caixa, e eu vou acrescentar algo que me surgiu agora, que a gente estava conversando e que faz total sentido. Mentalidade.
Porque se você não entender o jogo, se você não estiver disposto, se você não for uma pessoa que arrisca, que enxerga o mundo e as pessoas de uma maneira diferente, tu não consegue. Em geral, qual que é a diferença entre o trilionário, o bilionário e você que está aqui assistindo que talvez esteja com o boleto atrasado? A forma de pensar? Porque é a única coisa. Exato. O que essas pessoas têm de diferente? Elas não têm plano B, elas têm plano A. Uau. Eu achei que eu ia falar só de finanças, tá muito mais profundo, cara. Tá muito bom isso aqui. Não, hein, é Mike? sobre não é sobre dinheiro propriamente. É muito ouro, né? É muito ouro que se entrega. Tu não trouxe tua pistola do dinheiro hoje, não? Eu tô tentando me controlar. Aqui, ó. La Casa da Vanessa. Eu tô tentando entender se eu vou ficar como a terapeuta do dinheiro ou como a La Casa de Vanessa. Igual um sonho que um certo mentor meu teve um tempo atrás, né? Aí o Mac me entra na palestra com a máscara pra arrebentar tudo. Foi muito bom. A gente tem que fazer uma palestra junto. Eu exato. entro com a pistola e você com a máscara. Combinado. Não esquece do macacãozinho vermelho, tá? Caraca, muito bom. Mas é isso. É claro, vamos lá. Já vamos ter um diagnóstico. Pra quem tá assistindo a gente até aqui, no Spotify ou no YouTube, no canal Propósito, se você é escasso, você pode ter dado uma resposta assim, ó. Da reflexão da Vanessa agora. Você pode ter feito assim. A diferença é que um é herdeiro e o outro não é herdeiro. Já dá pra saber que você é escasso. Você tá olhando pra algumas pessoas que são herdeiras, sim, e que... Beleza. Parabéns, que Parabéns, bom, né? que bom. Deve ser bem legal. Abençoado. Eu não sei, né, como é que é. Eu já fiz grana como CLT. Aí fui empreender, deu tudo errado, depois deu certo, depois deu errado, depois deu certo de novo. Então, ou seja, fiz esse caminho. Então hoje eu posso falar, eu fiz esse caminho, deu certo, deu errado, deu certo, deu errado e tá dando certo. E no final das contas, é saldo super positivo. E se ali na frente der errado de novo, eu tenho certeza que eu vou me reinventar e a gente vai subir de novo. Pronto. Porque a minha mente tá preparada para saber que eu sou o responsável pelo meu sucesso. Está Tem gente disposto. que tô disposto a fazer, tô disponível pro crescimento. Eu olho para quem teve a herança e falo, que bênção, parabéns pra ti. Não sei como deve ser. Pode ser muito legal, como talvez pode ser desafiador, né? Pode ser desafiador. Tá rolando uma novela agora, que como tá bombando nas redes sociais, toda vez que a gente senta com marketing, eles trazem uma pauta da novela. Porque como tá com uma audiência muito alta essa novela, a gente trouxe já uns 2 ou 3 vídeos dessa novela pra dentro do nosso Instagram. E lá na novela, a gente viu que tem uma família que é muito rica. Essa é uma novela que tá sendo uma releitura de uma novela, sei lá, de 30 anos atrás, né? Vale a pena, vale tudo. E nessa novela que lá atrás fez muito sucesso, tá fazendo de novo agora, tá batendo recorde de audiência. E tem a Heleninha, que é uma filha de um bilionário e que vive com problema, com alcoolismo. O outro filho, cara, é meio boca mole, né? Meio agenda woke, coisa e tal, e emissão de carbono. Cara, sabe, tem seus desafios, cara. E é assim na vida real também, né? Eu conheço alguns caras super ricos e que meio, tá, cadê o teu propósito? Não tem. E o problema não tá no dinheiro, tá que ele não construiu. Ele não construiu. E aí, o cara que tem a cabeça escassa, tá lá em casa, falando assim, ó, viu, né? Esse cara tem problema porque tem dinheiro, ou só tem dinheiro porque é herdeiro, ou pior, só tem dinheiro porque rouba. Que a novela também ensina isso, né? O empresário, o cara tá lá roubando, desviando, não pagando imposto. E aí colocaram na nossa cabeça, ou seja, na nossa mentalidade, que eu tô concordando com o que tu falou, a nossa mentalidade de que só vou crescer se eu roubar, se eu passar alguém pra trás, ou se eu tiver uma herança. Não, riqueza se constrói sim. Como? Com mentalidade. Acho que é o ponto fundamental do processo. Outra coisa, goste da sua jornada. Goste dela. Porque vai ter dias que tu vai acordar. Vamos lá, vou trazer pra minha prática. Tem dias que eu não acordo bem. Eu me coloco de joelhos, e é uma coisa minha, tá? Vocês não precisam replicar em casa. Choro umas 2 horas, seca as lágrimas, porque às vezes ela vai embora, não porque eu parei de chorar, mas porque não tem mais lágrima. Levanta, toma banho, se arruma e vai fazer o que tu tem que fazer. Viva com propósito.
Você pode transformar a vida das outras pessoas, mas nem sempre tu vai estar bem. E aí você também vai precisar de apoio e ajuda, mas goste da tua jornada. Respeite o teu processo. Se tu tá passando pelas coisas que tu tá passando hoje, porque tu tá sendo preparado, porque hoje você não tá pronto para receber aquilo que talvez tu deseje, o sonho. Perfeito. Eu não entendia por que eu tive que passar por Perfeito. tanta coisa lá atrás, e hoje eu entendo, porque só assim eu consigo levar o resultado que eu levo, ter o resultado que eu tenho. Eu não teria maturidade para isso. Hoje eu olho para as pessoas e falo, fantástico, tá faturando alto, quero tomar um café. Ou não, eu já tenho, então eu tento tomar o café, porque eu quero entender o que ela tá fazendo. Sim, eu quero ser igual a ela, né? Não necessariamente fazer as mesmas coisas que ela faz, mas eu quero entender. Por que eu vou olhar com julgamento? Sim. Se os nossos colegas de mentoria faturam alto, vamos comemorar. Exato. Porque é lindo isso, é uma conquista. E quem consegue comemorar a vitória dos outros, cresce. Isso que tu falou agora foi muito ouro, né? A gente tá aqui já na reta final do podcast. E a gente não falou nada do que a gente tinha combinado, mas tá tudo bem. Né? É comum, né, Mike, a gente fazer isso, né? É comum. Então, mas que tu falou que foi muito ouro. Muito ouro. Hoje de manhã eu estava escutando uma live de uma pastora e ela falava isso. Ela falava assim, ó, suporta a dor, porque depois da dor tu vai acessar aquilo que tu tanto estava orando. E é isso, respeitar o processo. Tem gente que no primeira dor, no primeiro medo, primeiro desafio, primeiro obstáculo, volta pra trás. E tem gente que vai estar escutando isso que a gente vai estar falando assim, olha lá os dois com papo de coach. De novo, outra pessoa com escassez. É porque o que as pessoas esperam, né? E quando elas me procuram, o que elas esperam? E quando elas olham meu Instagram, o que elas esperam? Aula básica de finanças. Ai, vai te catar! Quer ter aula básica de finanças? Põe lá no YouTube, tá cheio de vídeo assim, tá cheio de coaching, de mentor, de pessoa te ensinando a fazer lucro líquido, margem de lucro, margem de contribuição. Só que o que você não vai aprender lá ou com essas pessoas é como que você tem que trabalhar a tua mentalidade para que você tenha dinheiro. O meu processo, ele é 80% hábito e comportamento, 20% é número. Aí vamos lá, Vanice. Não dá para montar estratégia sem número como base, tá? Então, os números são fundamentais. Mas não são só os números, né? Mas é 20% do processo. E assim, fazer os números, gente, fácil. Ainda mais com o mentor. Mas mentalidade vai muito além. E é isso que, no fim das contas, vai te ajudar a realmente trazer resultado, trazer transformação, a aumentar teu faturamento, a aumentar teu lucro. A junção das duas coisas. Dessas coisas, qual é o primeiro passo que o empreendedor tem que fazer para dar essa organizada nas finanças dele? Meus mentorados, via de regra, vêm para mim porque estão com problema financeiro, certo? Então, via de regra, eles também não têm caixa para me pagar. E como é que eu faturo 1,5 milhão? Então, vamos lá. Não importa se você vai começar pela expansão da mentalidade ou se tu vai começar tentando resolver a tua dor lá, que é o dinheiro. Mas no meio do processo, tu vai ter que viver os dois. Então, parte de organizar as finanças, porque a maioria vem para mim para organizar as finanças e acaba na terapia. Não é culpa minha, tá? O problema já existe. Problemas financeiros são reflexos de problemas emocionais e comportamentais. Então, se tu tem a condição de identificar que o teu problema financeiro tá na tua parte comportamental, de pensamento e emocional, vai pra terapia, vai te ajudar. Então, para mim, não existe qual é o primeiro passo. São os dois. Vai depender de cada indivíduo conseguir identificar. A maioria vem porque quer dinheiro e acha que o problema tá porque é desorganizado, porque todo mundo agora tem diagnóstico de TDAH, né? Uhum. E nem tudo é TDAH, gente. Não precisa de remédio para tudo, sabe? Então, não importa qual vai ser o primeiro passo que você vai dar, mas esses dois vão ter que acontecer. Ou tu parte por organizar as finanças, entender teus números, e ele te leva para a parte terapêutica emocional, ou tu vem da parte emocional e terapêutica, onde você tem que aprender a lidar com os números. São dois caminhos inevitáveis. Escolhe qual que você vai primeiro. Gostei. Olha só, quem já está acostumado a assistir nosso podcast, eu acho que você que está assistindo a gente até agora, que é a minoria, porque a maior parte das pessoas, quando assiste um pedaço, como tudo na vida. Começa as coisas e não termina, por isso que depois tem que ficar batendo palma pros outros. Eu adoro bater palma pros outros, mas tem um monte de gente que bate palma pra mim, porque eu tô fazendo o meu negócio crescer e eu bato palma pra mim.
Porque eu sei que eu vou lá, levanto, acordo e faço o que eu tenho que fazer. Não é com uma mágica perfeita, com todos os protocolos de todas as performances do planeta, não, porque cada um tem a sua facilidade, a sua dificuldade. Somos únicos, né? Nosso Isso. DNA é único. Então não é obrigatório acordar. Eu adoro banho gelado. Eu adoro a técnica do banho no gelo, mas não é obrigatório para fazer sucesso. Acordar às 5 da manhã, fazer o milagre da manhã, fazer tua oração, fazer teu momento de gratidão, escrever 3 frases, tomar o banho gelado, mergulhar no gelo, dar uma corrida de 21 quilômetros, que parece que virou normal, né? E voltar para casa e depois Não. Eu acho isso tudo legal, mas cuidado para não achar que tem que ter essa rotina toda para ter sucesso. Parte do autoconhecimento, né? Qual é... Aí quando a gente fala lá... Tá, vou dar um spoiler. Quando eu abordo uma pessoa, quando eu vou conversar com ela, ela vai começar fazendo para mim um teste comportamental. Todos nós temos um perfil. Não existe perfil bom ou ruim. Tem, o meu é bom. Não, tô brincando. É por isso que ele, né, tem o sucesso que ele tem, né? O perfil I é o mais legal, né, cara? Se a gente usar o DISC, o I é o mais legal. Não é, cara? Influente, né? Cara, o influente é o mais legal. Eu gosto do conforme. Os conforme dão um trabalho. Mas olha... o que é legal nisso aqui? Se conhecer, se identificar. Se eu tenho esses pontos fortes, eu vou usar eles ao meu favor. Se eu tenho estes pontos de atenção aqui, eu vou entender quais são e quando esses gatilhos baterem, eu pego ele e falo assim, medo, meu amigo querido, hoje não, gaveta pra ti. Ou outro ponto, se eu sou uma pessoa que eu preciso de segurança, o que eu vou trabalhar, gente, para tomar decisão? Números. Eu vou trazer segurança, visão clara dos meus números para embasar a minha tomada de decisão e não deixar que a minha insegurança, que é uma característica minha, predomine sobre o meu resultado. Então, é importante você ter autoconhecimento, entender isso e usar estrategicamente a teu favor. Porque não existe perfil bom ou ruim. Existe você se conhecer e usar estrategicamente as suas características naturais ao teu favor. E isso vai definir teu resultado. E não tem receita pronta. A gente tem para mais duas perguntas, porque a gente precisa encaminhar para o encerramento, né? Passa muito rápido. Mas eu queria tocar num assunto que tem a ver com o nosso início, que a gente falou sobre eventos, se conectar com outras pessoas, o poder da ambiência que tanto se fala, né? E aí, por consequência, a gente cria a nossa ambiência quando a gente cria os nossos eventos, inclusive. Porque daí a gente está construindo isso e a gente atrai o nosso público. Eu tenho o I muito forte. Tu acabou de falar de perfil comportamental, se a gente usar como referência o DISC, né? Eu sou muito influente. E aí, quando ontem eu fiz o teste no grupo da mentoria, a grande parte dos alunos é influente. Porque a gente atrai as pessoas parecidas. Atrai. A minoria conforme. E a maioria é influente. Porque se conectam mais comigo os influentes. É comum esse processo acontecer, essa collab, essa conexão, essa colaboração um com o outro. Então, eu queria te perguntar, como que tu traz essa dinâmica do networking para todo esse teu processo de finanças, um processo de mentalidade, como que tu vive esse networking? Te pergunto isso, porque eu já vivi networking que me chamaram para ir aqui em Jurerê Internacional, em Floripa, e aí quando eu cheguei lá, era festa, era churrasco, era a bebida, era droga, vapor, e os caras, aqui ó, maconha, e eu falei, cara, não é esse tipo de ambiente. Me falaram que esse é um baita grupo de network. Eu falei, ok, network para fazer o quê? Né? Se for para se juntar para usar drogas, cara, daí pode ter bilionários ali dentro, que para mim não faz sentido nenhum. Então a gente tem que cuidar das mesas que a gente senta, né? Então sobre networking, né? Como que tu vê, como que tu vive e como que tu tá, inclusive, montando o teu grupo, né? Princípio básico. Aqui o que tu tá trazendo para mim, de forma bem objetiva, se trata de valores. Quais são os teus valores? Né? Com que tipo de pessoa que você quer andar?
Lembra lá na infância, quando sua mãe dizia, me diga com quem andas e eu te direi quem és? É verdade? Não é só uma história que mamãe contava. Sim. Se você anda com 5 pessoas que reclamam das contas que tem para pagar e que falam mal dos vizinhos, você vai ser a 6ª pessoa. Se você anda com 5 pessoas que nas conversas estão orientadas para resultado, para transformar a vida das pessoas, você vai ser a 6ª pessoa. Dentro do network, depois que eu trouxe a palavra de Deus como referência, como base para o meu processo, eu não precisei mais me preocupar. Quando eu comecei meu processo de mentoria, lá eu tinha alguns mentores e eu sempre bato de frente com eles, né? Meio natural. Você não pode trazer política e nem religião para o teu processo. Eu falei assim, se eu não puder falar de Deus, eu não vou dar mentoria. Bati o martelo. Eu não, sabe, não pensei em outra possibilidade. Então, quando a gente traz esses princípios, as pessoas sem princípios, elas não se conectam. Já aconteceu no meu grupo de network de eu ir em eventos que fui convidada. Cheguei lá, legal, ambiente bacana, um ambiente até mais high ticket, mais high ticket do que o meu e tal. Quando eu fui conhecer as pessoas, eu falei, não, por favor, eu não quero estar. E eu saí dos grupos. Eu já neguei acesso ao meu grupo de network a pessoas que eu sabia de históricos complicados. Então você tem que filtrar. E não ter medo de dizer não. Porque quando você diz não para os outros e para as tentações da vida, Deus te dá sim para o que tu merece receber de verdade. Então é questão de princípio e valores. Não venda ou não negocie o que não é negociável. Porque não é sobre dinheiro. Outro ponto importante. Por que teus mentorados te respeitam e também me respeitam? Porque dentro da nossa realidade, a gente vive o que a gente fala. Então, você precisa ser legítimo, autêntico. E se não gostarem de você, tá tudo bem. Próximo. Tá tudo bem. Essa maturidade do tá tudo bem. Essa é a maturidade. A gente brincou hoje quando eu cheguei aqui, a gente chegou agitando, porque hoje a Indianara veio e daí ela já mexe em tudo. O Mike já fica louco, né, Mike? Já mexe aqui, já volta aqui, já ela, né, conforme alto, já quer resolver as coisas. Mas a gente precisa ter clareza dos nossos princípios, de onde eu vim para onde eu vou. Porque daí eu posso chegar aqui com o Mike e falar, Mike, vamos trocar aquilo ali, porque aquilo ali tá interferindo na imagem, vamos trocar isso aqui. Ou pessoas. Não vai ser assim. Não vai ser assado. Não para aquela pessoa, sabe? Então não é que eu sou melhor do que aquela pessoa. Ela tá passando os desafios dela. Se ela tiver só com desafios, é bem-vinda. Mas se ela tiver olhando para um caminho diferente pro meu, daí eu apenas decido me afastar. Posso te contar uma crença minha? Pode. Eu tinha medo, há uns anos atrás, de ter dinheiro. Eu só percebi isso agora, tá? Mas eu tinha medo. Qual que era o meu medo lá atrás? Que se eu tivesse dinheiro, eu fosse me transformar numa pessoa má, numa pessoa ruim. O que eu percebi no processo? O dinheiro não tem o poder de corromper aquilo que já é corrompido. Ele não te transforma no que tu não é. Ele ressalta o que tu tem de melhor ou de pior. Sim. E tu escolhes se tu quer ir pro caminho da luz ou o caminho das sombras. Então não é sobre dinheiro. Não tenha medo de fazer dinheiro. Ele não vai te transformar em nada que tu já não seja. Uau. Bem isso. Agora, para fechar de verdade, eu quero fazer um convite, né, para você. Vai estar aqui na tela o nosso Instagram. O Instagram, @EduardoArrudaOficial, você acompanha todo o nosso material lá. No Spotify, a gente está como podcast Propositum, e o Propositum é com 7 no lugar do T. E o YouTube também, né? Podcast Propositum, segue lá, compartilha, envia para todo mundo. O arroba, qual que é o arroba do estúdio? Estúdio MCast. Estúdio MCast. Para acompanhar, né? Temos a cobertura da Lynx, @Lynx, que sempre faz as nossas coberturas aqui com excelência. Deixa o teu arroba e o teu CTA. Vamos ver se está ensaiado. Que inclusive a Lynx e o podcast aqui vão estar no nosso evento também fazendo a cobertura, Uau. né? Porque a gente trabalha o quê? Conexão e parceria, né? Para que todos nós cresçamos juntos. Se você quer romper
aquele ciclo de escassez, se você quer conquistar a tua riqueza, a tua liberdade financeira, com um propósito, eu tô aqui para te ajudar. Tá? O meu @ é Vanice Jacoboski. Tô à tua disposição e não te preocupa. Eu não vou te olhar como um cifrão. Eu vou te olhar como uma pessoa igual a mim. Muito bom. Estivemos aqui agora com a Vanice, ela que é referência em estratégia e mentalidade financeira, deu para entender. Mudou minha promessa. Mudamos a promessa aqui agora. Muito poderoso tudo isso, que tenha sido gratificante, que tenha contribuído de alguma maneira no teu dia a dia. Esse é o intuito da gente sentar aqui esses minutos semanalmente para levar conteúdo de qualidade na sua vida. Esse foi o nosso episódio número 31. Nos vemos em breve. Obrigado. Muito obrigada. Boa.